Obrigada. Bom dia, gente. Bom, eu acho que quem está estudando de domingo é uma pessoa que está disposta demais a aprender, então parabéns já para quem está aí. Vocês estão mandando super bem de estar estudando. E é isso aí, vamos começar. Eu gosto de ir direto ao ponto, sem muito ensaio aqui. Eu estou aprendendo, estou me sentindo um pouquinho velha usando essa ferramenta, porque eu nunca usei. Mas é isso aí. Vamos compartilhar. Então, é o seguinte, eu vou começar com umas dicas rápidas, tá? Porque eu acho que para dar uma aquecidinha, para a gente lembrar de uns detalhezinhos simples e depois a gente vai falar sobre questões específicas das provas e tudo mais. Deixa eu só ver se está aparecendo legal para vocês. Vou aumentar aqui. Aí, acho que vai ficar melhor. Enfim, primeira dica rápida, então, é sobre 3 palavrinhas que, às vezes, o pessoal confunde. Deixa eu só falar com vocês um pouquinho antes de começar. Ah, que bom, que gracinha aqui os comentários, que gracinha. Muito idosa, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Agora que eu tô conseguindo enxergar os comentários, gente. Vamos devagarinho. Vai ativar isso aí mesmo. Vai estar, ó, estou aqui profetizando, jogando para o universo que essa vaga aí vai rolar. Vamos lá. Então, primeira dica, são essas 3 palavrinhas aqui que às vezes podem ser um pouquinho confusas e que cada uma delas já meio que puxa uma ideia que é boa de ter na cabeça. Então vamos lá. Vou dar uns segundinhos aí para vocês tentarem identificar qual dessas palavras combina com qual definição que está ali do lado. Tá? Podem mandar nos comentários. Imagina que tem 1, 2, 3 ali nas palavrinhas em rosa e fala aí, there, and there. Parece tudo igual, talvez não. Então, o que vocês acham? Qual você acha que combina com qual aí? Vamos ver. Vou esperar os comentários. Comentários é ótimo. Eu sou uma professora de inglês que gosta de falar algumas palavras com sotaque abrasileirado. Eu acho muito mais divertido. Então, jamais vou falar Batman, vou sempre falar Batman. Vai lá, quem sabe? There. Olha lá, a Júlia já respondeu. There é o lá. Boa, Júlia. Vamos ver as próximas. There and there. Essas são mais chatinhas. Ó, já mandaram aqui. There é o lá, there deles. Ó, o pessoal tá afiado. Ih, tô achando que tá muito fácil, hein? A próxima é mais difícil, vocês vão ver. Legal. É isso aí, moçada. Então, o there é um lugar. O their com i é o possessivo, é o deles ou delas. E, por fim, o their com apóstrofe, ele é uma contração entre o they, are, né? Muito simples. They are, there. Então, se você vê o y, lembra do they, tá? Se você tiver dificuldade de lembrar, é isso aí. Ó, o povo tá mandando super bem aqui. Parabéns, galera. Show, sucesso, maravilha. Legal. Então, aqui eu coloquei também uns exemplos, né? Só para fixar um pouquinho. Então, eu posso dizer, my house is over there. O there é o lá. Estou apontando, estou mostrando uma coisa. This is their house, é deles. Ou they are late, they're late. Essa é a última. Beleza, diquinha fácil, moleza. Próxima dica rápida. What does actually mean? Vamos lá, essa aqui é um erro clássico de brasileiro, porque tem uma palavrinha muito parecida, já tô dando dica, né, na resposta, mas enfim. O que vocês acham que é o actually? Manda aí, qual letrinha vocês acham que tá certa? A, B ou C? Vamos ver. Letter A, atualmente, letter B, atualizado, letter C, na verdade. Vamos ver, resposta C, da Eduarda, da Mariana, yes. Ok, vamos ver se alguém pensa diferente. Tan, 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 tan. I guess that's the answer. Yes, geral mandando aí resposta C. Boa também, povo. Vocês estão preparados? Essa aqui é uma frase que eu escuto muito, coloquei de exemplo. Wow, you are so perfect, you must be a model. And I reply, actually, I'm a teacher. Tenho que esclarecer isso várias vezes ao dia. O pessoal me para na rua e fala, meu Deus, você é muito linda, você deve ser modelo. Né? E aí eu preciso explicar que eu não sou, que na verdade sou professora. Ok, brincadeirinhas à parte, essa aqui, ela pega, porque o actually, geral, tenta usar como atualmente, né? Então, fica aí a dica. How can I say atualmente, then, né? Já que não é assim. Fica aí também a sugestão para vocês substituírem. Currently, at the moment, nowadays, tá? At the moment seria a mais informal dessas 3 aqui, mas
todas elas podem ser usadas mais ou menos em contextos parecidos. O nowadays, ele é o nosso hoje em dia, né, atualmente, na atualidade. Então, segue aquela regrinha que no português eu já vi muito professor falar, que a Tainá tá rindo que eu falei que o pessoal fala que eu sou modelo, mas é verdade, não é verdade não. O at the moment é um pouquinho mais informal, o nowadays tentem seguir mais ou menos aquela ideia de não usar demais, certo? Então vamos lá, próxima dica. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem, tipo, esticar aí algum dos temas que a gente tá tocando, manda uma mensagenzinha ali. E eu não mandei meus slides ainda pro Matheus, mas eu vou mandar depois, então vai estar disponível lá no grupo do Telegram, né? Acho que era isso. Como eu disse, eu sou uma pessoa um pouco idosa em alguns aspectos, então vocês me perdoem se estiver errado. Vamos para as nossas questões, então. Aí, tava certo, apareceu aí, Telegram. Yes. People, então é o seguinte. Essa aqui é uma questãozinha da UEL, se não me engano, é do ano passado ou retrasado, tá? Quem fez aí pode até me corrigir se estiver errada. E tem uma característica muito forte, muito marcante na prova da UEL. Ela é muito diferente da prova da UFPR, tá? Elas são provas de inglês muito, muito, muito diferentes. Por quê? A prova da UEL, ela parece, a prova de inglês da UEL especificamente, ela parece uma prova de português, na verdade, tá? Eu posso falar com um certo nível de confiança sobre a prova da UEL na questão de estratégia. Eu acho que ela é muito importante, tipo assim, você entender a prova, para além de saber o conteúdo, te ajuda muito, né? Imagino que vocês que estão estudando já escutaram isso várias vezes. Em muitos momentos, quando eu estava respondendo as questões da UEL, no meu vestibular, que já faz alguns aninhos, mas que foi um momento bem interessante, passei muito bem colocada, graças a Deus. Mas o saber entender a prova vale muito a pena, te ajuda em muitas questões. Então, o que a UEL está querendo? O foco deles aqui não é só o inglês. Essa vez você consegue achar essas informações, né, na parte linguística propriamente dita, você entender e pensar as informações, só que eles também querem que você use essas informações de uma determinada maneira. E isso vai ter tanto peso quanto achar a informação em si. Então, dá uma olhada aí. Vocês têm aqui um texto meio grandinho, grandinho não, mas assim, não é tão pequenininho, né? Que você, de repente, se você nunca estudou inglês, você é uma pessoa que não é tão familiarizada, você leva um susto, você fala, meu Deus, reprovei, é isso, não vou passar, dá-lhe cursinho, partiu. Mas não se desespere. Segue aqui a minha dica de estratégia. Lê primeiro a pergunta. Eu sei que um monte de gente fala isso, mas acho sempre bom reforçar. Lê primeiro a pergunta antes de ler o texto, porque muitas vezes, principalmente na UEL, tem essa pegadinha de, tipo, o texto, sabe, dá o tema ali, mas ele não é necessariamente a parte mais importante, ou você consegue usar ele melhor se você souber primeiro a pergunta. Então, vamos primeiro para a pergunta. Eu tenho ali A e B, compare as características que, segundo a autora, marcam a criação de meninos e meninas, justifique sua resposta, óbvio. Identifique a opinião da autora, apontando qual é o principal argumento que a sustenta. Então, se você não mora embaixo de uma pedra, você já deve ter escutado a música Flawless, da Beyoncé, e essa música tem um trecho desse discurso da Chimamanda, né? Ela tem aí vários livros que estão em alta já faz um tempo. Se você tem o mínimo de, entendeu, contexto de atualidade, você vai matar essa questão na boa, sem precisar, tipo, ficar fritando no inglês. É isso que eu quero dizer. Então, vamos lá. Eles querem que a gente compare as características da criação de meninos e meninas. Se você já conhece mais ou menos a ideia, você não vai sofrer tanto para responder, certo? Então, voltei, entendi a pergunta, entendi o contexto, vou voltar no texto, procurar as informações específicas que eu quero. Vou procurar palavras que eu já conheço, né? Na aula de espanhol a gente viu ali os falsos amigos, procura os amigos verdadeiros aí no texto. Yes? Então você tem aqui, we do a great disservice to boys in how we raise them. Disservice, desserviço, palavra super parecida, essa aqui é a amiga verdadeira, é a mesma coisa. Segue o baile. Então, eu já tô vendo que é uma perspectiva o quê? Negativa. Ela está falando que a maneira que a gente cria as pessoas hoje não é satisfatória, certo? Disservice, claramente, uma opinião negativa. Vamos lá. Quem consegue achar umas palavrinhas aí e mandar pra gente? Opa, alguma dia prova desse ano já passou 4 questões. Ó, o Lorenzo comentou ali, se zerar já era. Deixa eu comentar esse se zerar já era, porque nem tudo está perdido. Se zerar tudo, sim, já era.
Mas na minha prova, as minhas específicas, né, eram sociologia, história e português. Na verdade, na faculdade eu fiz português, mas eu tenho curso de inglês por outra instituição. Enfim, no vestibular eu tinha muita dificuldade com história, tá? Muita mesmo. Porque era uma matéria que eu nunca tinha me interessado, e aí quando eu decidi o meu curso, já estava, tipo, no terceirão, então eu tive que correr atrás do prejuízo meio em cima da hora, não foi tão fácil para mim. Quando eu cheguei na prova do vestibular, eu sou uma pessoa muito detalhista, então eu editei as minhas respostas 1 milhão de vezes, eu achei que ia dar pleno tempo, de eu passar tudo a limpo, na boa, para caneta e tal. E eu acabei demorando um pouco demais, e eu não tinha muita certeza de algumas respostas, então não se desespere se você não souber uma das questões, né, que são só 4, dá um desespero, fala, meu, se eu não responder uma, ou se uma ficar ruim, é uma porcentagem muito grande da minha nota. Mas eu deixei 2 questões em branco e eu passei mesmo assim. Então, gente, nem tudo está perdido. Se eu acho que vão ser questões mais de gramática ou de interpretação. Legal sua pergunta, Bianca. Eu creio que na UEL, a interpretação é um ponto bem forte, tá? Eles não costumam pedir muita coisa de gramática. Quando aparecer uma coisa de gramática, geralmente vai ser mais assim. Eu lembro que no meu tinha alguma coisa de palavra com duplo sentido, sabe? Era uma propaganda, então tinha 2 sentidos possíveis. Então nunca vai ser só a gramática, mesmo que ela apareça, ela vai estar ligada na interpretação, tá? Na UEL. Na UFPR, eu creio que ela é um pouquinho mais técnica, depois a gente vai ver com mais detalhes a próxima questão. Então vamos lá, que eu não quero não quero me atrasar no tempo. Mas o ponto é esse, não se desespere, tá? Eu sei que quando a gente lê as respostas esperadas das questões abertas, dá um pânico, porque você fala, eu nunca ia conseguir pensar nisso. Quando eu fiz o vestibular, me desesperei quando eu li, né, o gabarito das respostas. Eu falei, meu, eu nunca ia ter esse raciocínio, nunca ia conseguir falar isso. Relaxa, é só um modelo, existem várias coisas ali que são consideradas para além daquela resposta, tá bom? Então, mantenha calma e segue. Vamos lá, alguém tinha falado aqui, a Júlia tinha mandado money, quero que vocês mandem mais palavras aqui do texto, que vocês consigam identificar sentidos, né, que vão ser relevantes. O que o money está representando aqui? Né? Ela vai falar ali no meio desse parágrafo, do segundo parágrafo, que é o maiorzão aí, the boy is expected to pay the bills, yes, to prove his masculinity. And we wonder why boys are more likely to steal money from their parents. Então, whoever has more should pay. Aqui a gente entra também nos modal verbs. Sempre bom lembrar do must, o should, o can. Eu não vou entrar muito nesse assunto hoje, mas fica essa notinha mental para vocês aí. Qualquer pesquisinha rápida do Google, vocês encontram rapidinho o sentido de cada um. Modal verbs, M-O-D-A-L, certo? Seguindo, falamos money, deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Mask, especially in public. Legal que vocês duas comentaram uma coisa parecida, né? Então, essa fachada, mask, de máscara, né? Como a gente está em pandemia, todo mundo lembra dessa palavra, vai ser fácil. Especially in public. Então, eles têm que demonstrar uma determinada coisa, que não é o que eles realmente estão sentindo. Tem que se colocar uma determinada fachada, se exercer um determinado papel em público, né? Isso tudo faz perfeito sentido com o que a gente vai querer falar. E sobre as meninas, vamos ver. We teach girls, letra da música da Beyoncé, né? De repente começa aquela fala ali, aquela voz linda da Chimamanda. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Successful? Lembrou alguma palavra para vocês aí? Olha lá, masculinity, fragile egos, ambition, legal. Todas as palavras vão ser muito úteis para vocês, gente. Essa é a ideia mesmo. Então, pensei as informações que eu quero, as palavras-chave. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o rascunho da minha resposta. Não sejam como eu, não façam um rascunho muito detalhado, que eu vacilei nesse ponto, tá? Mas faça o rascunho antes de responder. Gente, não começa escrevendo do nada, tá? Isso aí não dá certo. Ou pode até dar certo, mas vai ser muito melhor se você fizer um rascunho. Eu era uma pessoa que ia muito bem em redação e eu subestimava essa técnica, sabe? De tipo, ai, eu não preciso rascunhar o texto primeiro. Sou boa demais, eu vou chegar lá e escrever da minha cabeça. Vou baixar a inspiração aqui, um Chico Xavier na minha vida, e vou escrever. Não, faz o rascunho, confia. Bota lá os tópicos, como que você vai ligar essa ideia nessa ideia, como que você vai juntar causa e consequência ali, entendeu?
qual parágrafo... Bom, nesse caso é uma resposta, né? Não vai ter um monte de parágrafo, mas assim, qual frase, qual período vai ter a ver com qual período? Que conectivo eu vou colocar aqui no meio? É diferença? É semelhança? Enfim. Aí você vai ler o seu rascunho, vai editar se você precisar, e aí sim fazer a tua resposta oficial. Até aí tudo bem? Essa parte é tudo. É uma parte importante. Ajuda muito. Eu não sei se a gente está falando da mesma coisa, mas imagino que sim. Então vamos lá, Fragile Egos, legal. Então vou voltar aqui só para comentar esse ponto, né? No texto ela tem, inclusive, esse termo permeia tanto a criação dos meninos quanto a das meninas aqui no discurso, porque ela fala, né? We leave them, lá na penúltima linha do segundo parágrafo. We leave them with very fragile egos. The harder a man feels compelled to be, the weaker his ego is. Então, quanto mais você força, né? The harder he feels compelled to be, quanto mais ele precisa se esforçar para parecer durão, bruto, impenetrável, né? Mais fraco vai ser o ego dessa pessoa, vai ser mais, né? Dependendo de coisas superficiais. E aí, logo no parágrafo seguinte, que é uma frase curta, and then we do a much greater disservice to girls. De novo, disservice ali ajudando a gente. Because we raise them to cater to the fragile egos of males. Teacher, pelo amor de Jesus, cater, não tenho a menor ideia do que significa essa palavra. Não tem problema. Dá uma olhada na frase. Eu falei que os meninos são criados com um ego frágil. E eu estou falando que as meninas são criadas para fazer alguma coisa, não conheço esse verbo, digamos assim, né? Em relação a esse ego. Então, de qualquer forma, você entendeu que é uma coisa dependendo da outra. Cater seria de atender, né? Servir, enfim. Vem de catering, se lembrar de buffet. Então. Na prova objetiva é só trocar essa parte do rascunho por eliminar as alternativas. Com certeza, vale a pena também. O que for absurdo, você já arrisca. Eu gostava muito quando tinha aquelas perguntinhas de 1, 2, 3, que aí você escolhe a 2 e a 3 estão certas, ou a 1 e a 4, né? Essas também ajudam muito. Se tem uma que eu sei que não é, eu já tiro várias alternativas ali. Maravilha. Vou seguir em frente, povo. Aqui tem um outro exemplo meu. Esse aqui, se você não ler a pergunta primeiro, você vai perder um tempão. Vai lá na pergunta. Com base no infográfico, escolha 2, dentre os 6 tipos de notícias apresentados, e descreva como as informações são manipuladas. Estão vendo como parece uma prova de português? Você vai responder em português, você vai comparar conceitos, ideias, parece muito uma prova de interpretação, né? Assim, não é tão focada na comunicação em inglês. Então, voltei aqui, se eu não souber metade desses termos, não faz mal, eu vou escolher os que eu sei, tá? Voltando no assunto dos falsos amigos, cuidado com a palavra propaganda. Propaganda não é geralmente relacionada a uma coisa comercial no inglês, né? A gente pensa em propaganda em português, vendendo coisa. No inglês, a palavra propaganda geralmente é uma propaganda política. Então, aqueles pôsteres que a gente via do Tio Sam, I Want You, sabe? Ou da União Soviética, enfim, de vários países propagando uma determinada ideologia, propagando uma determinada ideia política, isso seria mais a propaganda, ok? Então, você tinha lá vários exemplos de fake news e você ia descrever apenas 2, tá? Aproveite isso, certo? E aponte os caminhos sugeridos no texto para ajudar o leitor a identificar a veracidade das informações veiculadas na mídia. Mais uma vez, se você tiver conhecimento geral, né, do assunto, se você entender o contexto primeiro, vai ficar bem mais fácil você responder essa pergunta. Como vocês perguntaram ali, né? Se é mais interpretação, aqui a gente vê claramente. É muito mais interpretação, porque eles nem esperam que você fale sobre tudo que está no texto. Beleza? Por enquanto, tudo bem? Peace, love and rock and roll. Let's go. Rock and roll não necessariamente, tá? Peace, love mais importante. Bora. Vamos falar da UFPR agora, antes que meu tempo se esgote. Como eu disse, é uma prova extremamente diferente da prova da UEL. A prova da UEL parece uma prova de português, né? Uma prova de interpretação de texto. A prova da UFPR, ela parece uma prova de certificado, tá? Você vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento, assim, técnico, digamos, do inglês, do que da interpretação em si, do que na UEL, né? Em relação à UEL. Então, dá uma olhada aí. A gente tem um textinho relativamente curto. Esse texto vai valer para 4 questões, tá? Então, tem mais essa diferença aí, 4 questões objetivas. E, bom, vocês vão ver as diferenças aqui.
Dá uma olhadinha. Então, how the American Dream has changed. Changed, mudou, né? Como ele mudou. Today, no single American Dream. Esses dois títulos vão ajudar bastante na sua compreensão, tá, gente? Comecei ali, já vi que tem uma frase grifada, sei que ela é importante. Se você já assistiu qualquer série americana classicona, assim, do Netflix, você deve ter mais ou menos o conceito de American Dream na sua cabeça, mesmo que você não saiba dar esse nome. É aquela casa no subúrbio americano, tá? Não o subúrbio daqui, que é diferente. Subúrbio lá são aquelas casas numa área bem residencial, geralmente umas casas grandes, né? Em oposição a um apartamento pequeno no meio da cidade, tá? Quintalzão, não tem muro, não tem cerca, todo mundo muito, né, gramados verdes, o cara tem um carrão na garagem, é sempre um casal hétero, né, óbvio, hétero, casado com filhos, enfim, aquele clássico, anos 50, né, tomando uma Coca-Cola de vidrinho. O que vocês pensam aí quando vocês pensam em American Dream? Vamos ver. Não consegue entrar no grupo do Telegram. Matheus, ó, tem gente que não consegue entrar no grupo do Telegram. Eu não sei ajudar, mas tá reportado aí. Você acha a prova da UFPR divertida? Ok, Tainá, eu acho que gosto é gosto. Enfim, mas objetiva, eu confesso que eu também acho um pouco mais fácil. Se bem que nesse caso, se for para uma pessoa que não tem muito acesso para estudar inglês, a da UEL seria mais fácil do que essa, penso eu. Enfim, o que mais que tem de American Dream aí? Vamos ver. Sonho americano. Qual é o sonho americano? Aquela imagem clássica. Muitos eletrodomésticos, a última geração de aspirador de pó. Há uma batedeira, nossa, e aquelas cozinhas que tudo combina, né? A batedeira vermelha, o liquidificador vermelho, não sei o que, o forninho da mesma cor. Típico, clássico, né? Todo mundo branco, né? A imagem que era passada era essa. Então vamos lá. The Sims, nossa. O The Sims realmente dava para você adaptar o seu American Dream ali do seu jeito. A famosa família tradicional, exato. A família tradicional americana, um pouco mais abastada aí do que a brasileira. Então vamos para as perguntas, que meu tempinho está acabando. In the first sentence of the text, the underlined words mean American Dream was. Então vou voltar. Underlined, gente, todo mundo sabe, né? Vocês são novinhos, não participaram do MSN, mas a gente só fazia e-mail assim na época. Jujuba, underline, RBD, né? Então, underline, vocês sabem que é grifado. Vamos lá. Officially coined. Esse coined aqui é o que pega vocês, né? Mas vamos lá. Officially, oficialmente. Beleza. Vamos tirar as absurdas. Last, não tem nada a ver. Último, nada a ver. Conclusively. Ficou ali no meio. Acho que pode ser, acho que não, né? Tem algumas coisas em comum com officially. Não necessariamente verdade. Reparem que o final das palavras aqui é sempre meio parecido, porque são todos advérbios. Officially, particularly, conclusively. Esse aqui é o nosso mente, né? Vocês têm aquela playlist funk brasileiro com advérbio de modo? Mais ou menos isso. Abusadamente, malandramente. É o que está acontecendo aqui. Officially, particularly, formally. Então, coined, quando você coin alguma coisa, é você criar, forjar. Ok? Então, formally created. Então, esse termo, American Dream, só foi criado lá naquele momento. Primeiro aí, então, respondendo quem perguntou sobre a gramática, né? Essa parte é mais técnica, um pouquinho mais gramatical do que de interpretação, mas tem uma interpretação envolvida também, percebe? Próxima pergunta. According to the text, it is correct to say that fulaninho, que está lá no primeiro parágrafo, supported the idea that... Aqui é totalmente interpretação, mas uma coisa legal dessas questões com cara de prova de certificado é que geralmente elas vão seguir a sequência do texto. Então você sabe que a primeira vai estar no começo, a segunda vai estar um pouquinho depois. Dificilmente eles mudam a ordem, tá? Eu não sei se é de propósito ou não, mas eu percebi já isso em várias provas. Então, aqui eu tenho o nome do fulaninho. Estou partindo do princípio que vocês não entendem muito inglês, tá? De uma pessoa que não é fluente. Acha o nome do cara e vê o que vem depois. That dream of a landing, blá, 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 blá. Procura lá as palavrinhas parecidas. Vixe, tô atrasada. Vou correr aqui. Tá? Próximas duas perguntas. According to the part of the text that starts with for some today the American dream. Tá, então... Ele citou uma parte do texto, é só você ir lá procurar a mesma parte. Quantos sentidos diferentes podem ser relacionados
esse American Dream. O segundo parágrafo começa com essa frase. E aí ele vai elencar, né, várias concepções de American Dream que são diferentes das originais, né? Porque ele está falando justamente, a gente viu lá no título, como esse sonho americano mudou. Então, depois disso, ele vai listar vários novos conceitos de American Dream. For some today, the American Dream means a chance for fame and celebrity, while for others, atenção conectiva aqui, while, comparação, it means succeeding through the old adage of family values and hard work. Still others, outros, né, ainda outros, believe the American Dream just represents a world, blá, 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 blá. Não preciso entender, gente, nesse momento. Só preciso contar. E por fim, meanwhile, surveys have found that almost half of millennials have blá, 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 blá. E acabou. 4 ideias. Voltei lá na pergunta, opa, e marquei 4 ideias. Eu vou pular essa última aqui por causa do tempo, que eu não tô... Deixa eu ver aqui se já estão me mandando embora. Ou não. Ainda não. Então vamos fazendo. Coloquei aqui uma listinha de conectivos, né? Essas linking expressions. Então, a gente viu ali contraste, né? But, however, in spite of, despite, although, while, on the other hand, instead. Estou contrastando. E tem a de adição. To, besides, also, moreover. Identificar essas palavras no texto, como elas vão ser, né? Assim, os textos vão ter temas variados, mas os conectivos geralmente vão ser usados, né? Me enrolei. Vão ser os mesmos. Então, saber os conectivos vai te ajudar a entender o texto, independente do tema que ele for. Tá bom? Pessoal, é mais ou menos isso aí. Ou pode responder a última... ok, o livecast já respondeu. Se não vai poder levar lanche na prova. Meu, isso é todo um lance. Galera, é isso aí. Terminando. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Oi, Laís. Seu microfone está mutado.